Eu quero falar nessa noite a respeito do princípio das dores. E nossa reflexão está baseada em Mateus capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Provavelmente a minha versão que eu vou ler vai estar um pouco diferente da que você vai ver, mas a essência é a mesma. Mateus capítulo 24, de 1 a 14. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar. Eis a tua palavra aberta, Senhor, e o teu Espírito é que nos dirige, porque é Ele que nos faz compreender o que está escrito nela. Que seja para a edificação da tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. No tempo em que nós estamos vivendo, e essa percepção acontece de maneira quase que cíclica na história, as pessoas começam a pensar, a falar e a se preocupar com os acontecimentos do fim do mundo. Eu me lembro que quando eu me converti, a situação era outra, mas era um tempo em que se pensava sobre o fim do mundo também. Escatologia estava na moda, porque o que nós estávamos vivendo naqueles tempos era a ascendência de grandes religiões orientais dominando toda a parte ocidental do planeta. Então muito se falava em nova era, na manifestação do Maitreya e assim por diante. Havia também embates políticos e sociais, o temor da Guerra Fria, quem iria apertar o botão primeiro e acabar com esse mundo através das bombas atômicas, enfim. Naquele tempo, o que se pregava era a escatologia. Mas depois o tempo foi passando e não aconteceu o fim do mundo e as pessoas começaram a pensar em outros temas também entraram na agenda e da prioridade dos púlpitos das igrejas, e agora, mais recentemente, este tema volta à tona, e não poderia ser diferente, porque grandes temas e
grandes coisas que Jesus fala nesse capítulo 24 de Mateus estão aí todos os dias nos jornais. Nós estamos experimentando, por exemplo, aqui no nosso contexto, coisas que nós não víamos, como, por exemplo, o ciclone extratropical, pestes que vêm e assolam quase todos os continentes, tempestades de areia que se levantam num continente e vão se apresentar em outro, praga de gafanhotos, aumento da violência, destruição completa da família, dos valores e assim por diante. Então, em meio a tudo isso, é natural que o tema escatologia volte a ocupar a mente das pessoas. E nós não estamos direcionando esses estudos para pegar carona numa nova onda que vem, não. Nós estamos abrindo a palavra de Deus e oferecendo para as pessoas as respostas que a palavra oferece. Neste capítulo, nós temos coisas muito interessantes e nós vamos perceber, por exemplo, que escatologia é um tema difícil. E eu não digo isso só por mim, mas quando nós começamos a pesquisar, nós vamos perceber que até os melhores comentaristas e estudiosos dizem a mesma coisa. Nos versos 1 e 2 do texto que nós lemos, os discípulos estão falando e mostrando para Jesus a grandiosidade do templo de Jerusalém. E só esse tema já mereceria um estudo, porque aquele templo que os discípulos estavam mostrando para Jesus e impressionados com a grandiosidade dele, já era o terceiro. Nós sabemos na história do Antigo Testamento que Davi ansiava por construir um templo, o primeiro templo ao Senhor, mas foi negado a ele por conta da sua essência de guerra, mas foi confiado esse trabalho ao seu filho Salomão. Então, o primeiro templo construído no Antigo Testamento foi o templo de Salomão. Mas, quando nós percebemos no desenrolar da história, por conta do povo de Israel se desviar do caminho, desobedecer às leis do Senhor, eles foram invadidos por nações, tratados como inimigos, e o templo então foi destruído. O segundo templo que foi construído perto ou sobre os escombros do primeiro foi no tempo de Esdras e Neemias. Mas esse templo também foi destruído quando nós vemos ali no período interbíblico entre o último acontecimento do Antigo Testamento e o começo da revelação de Jesus. Lá no ano 167, Pompeu destruiu esse templo também, logo após a revolta dos Macabeus. E esse templo, do qual fala o texto que nós lemos, é o templo construído por Herodes. Herodes era um arranjo político de César para acalmar e continuar o seu processo de submeter o povo judeu à escravidão. Porque Herodes não era judeu, mas também não era romano. E ele construiu esse templo e dedicou muito tempo, muito dinheiro, muitos detalhes, de maneira que o templo era, assim, grandioso. Mas Jesus vem e dá uma outra notícia ruim para os discípulos que estavam tão impressionados com a grandiosidade desse templo. Jesus diz: este também será destruído, e não ficará pedra sobre pedra. Quando nós olhamos do mesmo ponto onde Jesus estava nesse texto, ou seja, do Monte das Oliveiras, quando você olha do Monte das Oliveiras para Jerusalém, hoje o que se vê é não mais um templo, mas uma mesquita islâmica. A mesquita de Omar, a cúpula dourada, conhecida também como o Domo da Rocha.
E aí nós temos então a primeira lição que nós podemos entender daqui: as conquistas precisam ser consolidadas. Israel teve, depois da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, muitas oportunidades para reconstruir o templo. Mas o que nós vemos hoje é uma mesquita islâmica, com a sua cúpula dourada, mostrando para todas as pessoas que observam a cidade de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, que as conquistas precisam ser consolidadas. Continuando a narrativa, nos versos 3 a 14, Jesus está respondendo a 3 perguntas feitas pelos discípulos. Isso está no verso 3. Quais são essas perguntas? Quando ocorrerão essas coisas? Ou seja, a destruição que o Senhor previu para o templo. Segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda? E a terceira: qual será o final dos tempos? Então, 3 perguntas foram lançadas para Jesus, depois que ele fez então essa profecia a respeito da destruição daquele terceiro templo, o que finalmente ocorreu no ano 70 pelo general Tito. Mas nós temos aqui, como não poderia deixar de ser, na linguagem escatológica, pelo menos 2 problemas. O primeiro é que Jesus, na sua resposta, analisando o capítulo todo, nós vamos perceber que ele fala a respeito de eventos de vários momentos da história. Jesus fala de eventos que acontecerão dentro do primeiro século e que, com certeza, os discípulos que estavam ali presenciaram, por exemplo, a destruição desse templo, mas ele expande a sua resposta, alcançando outros momentos da história, e a resposta de Jesus chega até os nossos dias. Existem questões escatológicas que ainda estão por serem cumpridas. E o segundo problema é que essa resposta é composta de parte literal e de parte simbólica. Quando você analisa o capítulo todo, você vai perceber que não se pode tomar todos os versículos de maneira literal, mas também não pode considerar o capítulo todo como linguagem simbólica 100%. Jesus aqui faz uma profecia, e é importante entendermos que a profecia cumpre pelo menos 3 propósitos, quais sejam: assegurar nossos corações de que, quando os acontecimentos sucederem, não fiquemos sobressaltados. Aquele que analisa a palavra de Deus, aquele que estuda as palavras de Jesus, aquele que se interessa por escatologia, não deve ficar sobressaltado à medida em que as profecias vão se cumprindo, porque ele vai entender na sua mente, no seu coração e pelo Espírito, de que essas coisas já haviam sido ditas. A segunda coisa com relação à profecia é que ela vem para confirmar a nossa fé, verificando que assim foi predito. Ou seja, quando você compara aquilo que está acontecendo com aquilo que foi profetizado, você vai então, pela fé, medir essas 2 coisas. E por isso não vai ser totalmente novidade para você, não vai ser motivo de escândalo para você, não vai ser motivo de você se desviar ou duvidar da providência de Deus. Mas o terceiro aspecto da profecia é para nos preparar para os acontecimentos. Porque tudo aquilo que é profetizado e influi diretamente no nosso cotidiano, nas coisas que fazemos, naquilo que pensamos, ou nas coisas que as pessoas pensam a nosso respeito, precisam
de determinadas provisões. É necessário tomar precauções e providências a respeito daquilo que vai acontecer. É claro que essas precauções e providências não vão invalidar aquilo que está dito, não vão fazer com que os eventos sejam anulados, mas quando eles acontecerem, se tomarmos as providências devidas, nós não seremos afetados negativamente. Por exemplo, você não pode impedir que uma pandemia como a que estamos observando, você não pode impedir que ela aconteça. Por mais tecnologia que tenhamos, por mais controle, por mais estudos no campo biológico, nós não podemos impedir que isso aconteça. Por quê? Porque isso está previsto. Mas então, quais são as providências que eu posso tomar? Eu posso tomar cuidado, mas isso não impede de que eu seja afetado diretamente por isso. Quantos servos de Deus espalhados pela face da terra não morreram por decorrência deste vírus? Mas então, qual é a providência que se pode tomar? É ter um coração puro diante de Deus, é assegurar um testemunho verdadeiro todos os dias, é estar pronto e preparado para, como diz as palavras de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então percebam que estamos atentos com relação àquilo que está sendo profetizado, pode não alterar a dimensão e a abrangência dos acontecimentos, mas com certeza vai preservar o seu coração e a sua alma íntegros, caso seja necessário você encontrar-se com o Senhor por causa disso. Embora os discípulos e muitos de nós hoje possamos pensar que este juízo duplo do qual Jesus está falando se passaria em um único evento, o que Jesus queria mostrar era um pouco diferente. E por que nós chamamos de juízo duplo? Porque primeiro ele faz um juízo a respeito do templo, da construção física da qual os discípulos estavam tão orgulhosos. Mas existe uma outra dimensão de juízo que é também para o povo de Israel. Então esse juízo duplo, ele aconteceria, mas não necessariamente de forma concomitante. Nós então encontramos nesses primeiros 14 versículos, pelo menos 4 respostas importantes que podem ser extraídas das palavras de Jesus. E nós vamos falar um pouco a respeito de cada uma delas. A primeira, que Jesus deixa muito claro, nos versos 4, 5 e 11, é uma advertência. Ele diz: não se deixem levar pelo engano dos falsos messias que surgem de tempos em tempos. É interessante que quando nós estudamos a história, nós vamos perceber que existiam falsos cristos e falsos messias no mesmo período histórico em que Jesus já havia se revelado. Quando, por exemplo, os fariseus perceberam que a fama de Jesus se espalhava, porque ele fazia milagres, ele juntava gente, ele lançava no rosto das pessoas os seus pecados, a sua incredulidade, eles começaram a ficar incomodados. E certa vez um dos fariseus, um dos mestres da lei, disse o seguinte: ora, houve alguns anos atrás alguém também que se autodenominava Cristo, Jesus. Muitas pessoas o seguiram, chegaram ao número de quase 400, e ele levou essas pessoas para o deserto, e depois disso não se sabe mais nada a respeito dessa pessoa. Então, falsos cristos e falsos messias
sempre estiveram presentes em todos os momentos da história. Você pode pegar, do tempo em que Jesus andou nessa terra, já havia competição para querer ganhar o lugar de Jesus. E depois que Jesus morre, ressuscita, volta para o Pai, no primeiro século da igreja, nós vemos lá em Atos, nas cartas de Paulo, que muitas pessoas se levantavam querendo ter a primazia e ditar as regras, querendo ser os cristos. E ao longo da história, na Idade Média, na Idade Antiga, na Idade Contemporânea, na história mais recente, vez por outra, pessoas se levantam querendo estar na posição e no lugar que só pertence a Jesus. Algumas fazem isso arrebanhando seguidores, outras fazem isso fazendo conluios com governos, com políticos, com países. Outros fazem isso tentando estabelecer a data da volta de Jesus. Tantos se enveredaram por esse caminho, apesar de Jesus ter dito claramente que com relação a esse dia, nem o Filho sabia, somente o Pai. Então, a primeira coisa que Jesus mostra para os discípulos, e que é uma preocupação que eles deveriam ter no presente histórico deles, mas que essa preocupação deveria permear toda a história da igreja até os dias de hoje, inclusive para nós que estamos aqui, é que, vez por outra, falsos messias surgirão e tentarão enganar aqueles que não conhecem a palavra. Nós vemos isso acontecendo quase que todos os dias. Pessoas que se apresentam, têm uma linguagem parecida com profetas de Deus, mas o conteúdo da sua mensagem está muito longe daquilo que a Bíblia nos ensina. Pessoas que se levantam como pregadores, pessoas que se levantam como profetas, pessoas que se levantam como aqueles que serão os grandes líderes da geração, e às vezes com a Bíblia aberta, com o mesmo vocabulário dos pastores, com uma unção, pelo menos no que diz respeito àquilo que pode ser visto, mas não comprovado, arrastam multidões para o caminho do engano. E essas pessoas que são levadas por esses falsos messias estão ali porque deixaram de lado uma regra básica: meditar na palavra do Senhor dia e noite, para não serem enganados. Um segundo aspecto que nós temos aqui é Jesus está falando diretamente aos discípulos: não imaginem que as catástrofes que ele descreve, como fome, guerras, peste, terremotos, que assolariam todo o planeta, são sinais infalíveis de que o fim está próximo. Nós percebemos que isso já se tornou um jargão popular, isso já se tornou senso comum. Quando alguma catástrofe acontece, sempre tem alguém que vem e fala: o mundo está acabando mesmo. Mas quando nós vamos olhar para o tipo de acontecimento e de catástrofe que Jesus cita neste capítulo, nós vamos perceber que eles sempre aconteceram. Em toda a história da humanidade, depois da queda de Adão e Eva, houve guerra, houve peste, houve terremotos, houve fome. Isto sempre aconteceu e sempre vai acontecer enquanto o mundo for mundo. Mas então, como é que nós podemos interpretar de maneira escatológica estes eventos que Jesus está dizendo? Porque ele vai dizer nos versos 6 a 8 a respeito dessas coisas.
Mas Jesus vai dizer assim: quando vocês virem que tudo isso está acontecendo, isto ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E esta afirmação nos leva a algumas conclusões, algumas delas terríveis. Ora, se tudo isso acontecer, e vai acontecer com cada vez mais frequência, e isso é apenas o início das dores, o que será então as dores propriamente ditas? É verdade que esses eventos que Jesus descreve aqui, com certeza estão acontecendo com cada vez mais frequência, com menos tempo de espaço entre um evento e outro. E nós separamos aqui também dois tipos de eventos que Jesus fala. Um está relacionado à reação negativa da natureza e das coisas criadas por conta do pecado da humanidade. E quais são essas reações negativas da natureza? Por exemplo, a fome. A terra se nega a fornecer os seus frutos. Por exemplo, peste. O descontrole ambiental faz com que certos tipos de animais proliferem e virem uma peste sem controle. Por exemplo, terremotos que acontecem com cada vez mais frequência, inclusive em lugares onde jamais havia ocorrido. Então, os cientistas vêm e declaram, os geólogos, por exemplo, que o Brasil, a América do Sul, não está assentada sobre falhas geológicas, não há placas tectônicas e por isso é impossível termos terremotos. Tudo isso pode até ser verdade, mas tem um limite. Porque a palavra de Deus diz que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Todo sistema que foi criado para ser perfeito, por conta da imperfeição do ser humano, geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, nós temos aqui os cataclismas que fazem menção às coisas criadas, mas nós temos também os problemas relacionados à reação das pessoas com relação às coisas de Deus. E esse é o terceiro aspecto que nós avaliamos. Versículos 9 até o 12 vai falar de perseguição aos seguidores de Cristo. Martírios, uma palavra que eu criei, mas que define bem o que está acontecendo, principalmente nos dias de hoje, no Brasil, que é a cristianofobia. Existe uma fobia por parte da sociedade com relação aos cristãos. Se você vê noticiários, se você lê, se você se informa, você vai perceber que existe todo um esforço concentrado em várias frentes para a destruição total dos cristãos. Mas Jesus vai falar também a respeito de falta de fé, falta de amor, traição entre membros de uma mesma família, e nós percebemos que isso ocorre, e sempre ocorreu, mas de tempos em tempos há uma explosão desse tipo de comportamento. É impressionante como, nas entrelinhas, subliminarmente, muitas ideias e novas leis e novos comportamentos são introduzidos todos os dias para fazer com que a sociedade pense que o problema do mundo são os cristãos. Então, aquilo que toda a história aconteceu contra os judeus, inclusive até hoje, agora o alvo são os cristãos. Vai chegar um momento em que
os líderes, não somente políticos, mas religiosos, vão dizer abertamente que os cristãos precisam ser eliminados, porque eles é que são o problema do mundo. Porque a sua ética é que é o problema do mundo. Porque a sua moral é uma moral que não cabe mais para o new normal, uma nova normalidade. Que a igreja é que atrapalha o avanço e o desenvolvimento do homem moderno. Que a família já não serve mais, já não atende mais aos anseios de uma nova geração. E quando nós formos perceber, nós não teremos mais espaço na sociedade e passaremos a ser abertamente perseguidos em todos os lugares que nós formos. Eu não estou dizendo de coisa que vai demorar para acontecer, já está acontecendo. E eu não estou dizendo de países que têm, por história, perseguir os cristãos. Eu estou dizendo de países ditos livres, como a América do Norte, o Brasil e a Europa. A perseguição aos seguidores de Cristo será um grande sinal e que vai se encaminhar para um agravamento. Os líderes não terão mais nenhuma dificuldade, nenhuma vergonha de dizerem abertamente que o problema do mundo são os cristãos. Assim como aconteceu, por exemplo, com os judeus na Segunda Guerra. Isso nos leva para a nossa quarta consideração. Jesus vai falar a respeito da salvação para aquele que permanecer firme e vai falar sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo como testemunho. E só depois virá o fim. E aqui nós temos pelo menos 3 desdobramentos diferentes. O primeiro é que a salvação será para aquele que permanecer firme. E quando nós observamos o que Jesus disse antes, é que nós vamos perceber como será difícil permanecer até o fim. Porque as mesmas atrocidades cometidas na história antiga e principalmente na Idade Média contra cristãos voltarão a acontecer, só que agora patrocinados pela lei, com os auspícios de quem está no poder. Então, permanecer firme até o fim será aquilo que a palavra de Deus já dizia, testemunhar. O termo grego é ser martirizado. Então, essa conotação volta a ser empregada nos tempos do fim. Testemunhar será sinônimo de ser martirizado. Testemunho no grego é martúrio, martírio. Então, esse é o primeiro desdobramento dessa quarta colocação. O segundo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Existe também aqui uma corrente muito forte que assevera que somente depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, para todas as pessoas do planeta, é que virá o fim. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o texto grego, nós vamos perceber que não é exatamente isso que Jesus está dizendo. A história está aí para comprovar, por exemplo, o que é que nós poderíamos responder, por exemplo, para pessoas que nasceram, viveram e morreram durante toda a história em lugares onde nunca o estrangeiro chegou para falar a respeito do Evangelho. Para esses, por que seria diferente para os que vivem agora? O texto responde: este Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho. Deus dará testemunho de seu Filho a respeito da pregação da palavra. Quando nós começamos a ver a geopolítica atual, nós vamos perceber que, se for esse o entendimento de que só vai vir o fim depois que cada
criatura do globo, os quase 8 bilhões de habitantes, ouvir do Evangelho, então virá o fim. Nessa contagem isso nunca vai acontecer. Porque ao mesmo tempo em que a América e a Europa cristianizada, berços do cristianismo, celeiros de missionários espalhados por todo o mundo, alcançaram grandes povos na Ásia, na África, muitos deles abraçaram a fé, agora são esses continentes que estão abandonando a fé. E nós já encontramos, tanto na América quanto na Europa, gerações inteiras que sequer ouviram falar do Evangelho. Os que antes eram os exportadores de missionários, agora necessitam que missionários vão até lá falar de Jesus. E a terceira coisa que nós temos nessa afirmação é que só depois virá o fim. É claro que hoje nós temos tecnologia suficiente para que o Evangelho seja pregado ao mundo inteiro, em questão de horas. Temos, por exemplo, uma obra missionária sueca, esplêndida, que se chama Sat7, que faz transmissão via satélite, 24 horas por dia, de programação evangélica, para adultos, para crianças, e cobre a janela 10x40, que é a parte do globo mais populosa e onde menos tem cristãos. E por que essa estratégia é esplêndida? Porque transmissão via satélite, pelo menos até onde se sabe, os governos não conseguem controlar e muitas vezes também não conseguem cancelar. Por exemplo, programas de rádio, internet, os governos totalitários até conseguem controlar, mas transmissão via satélite eles não conseguem. Então, países muçulmanos, países onde é proibido pregar o Evangelho, recebem, através de antenas parabólicas, mensagem do Evangelho na língua deles, para adultos e crianças, o tempo todo. Então, na verdade, nós não podemos mensurar quantas pessoas são alcançadas pela palavra de Deus todos os dias. Mas mesmo considerando tudo isso, sempre vai haver um povo, alguém, perdido em algum canto do mundo, que nunca teve contato com outra pessoa de fora. Isso nos remete a Romanos, capítulo 1, quando Paulo diz assim, que os céus, as coisas criadas, dão testemunho da existência de Deus. E que só contemplando a natureza e as coisas criadas, isto já é um testemunho a respeito de Deus, para que ninguém fique indesculpável. A natureza criada fala das coisas de Deus. Esclarecido esse ponto, a afirmação termina aqui, que só depois virá o fim. Depois o verso 14, que é assunto para a próxima semana, Jesus continua falando a respeito das coisas do fim. Por enquanto nós ficamos aqui com essas reflexões. Primeiro, não se deixem levar pelo engano dos falsos messias que surgem de tempos em tempos. E notem, eles não virão dizendo coisas que você imediatamente identifica que está errado. Segundo, não imagine que as catástrofes descritas como fome, guerra, peste, terremoto, que vão assolar todo o planeta cada vez com mais intensidade, são sinais infalíveis de que o fim está próximo, porque é só o princípio das dores. Estejam preparados para a perseguição aos seguidores de Cristo, Jesus está dizendo. Martírios, cristianofobia, falta de fé, falta de amor, traição, tudo isso
permeará os relacionamentos, inclusive dentro das igrejas e das famílias. Por exemplo, os países totalitários, principalmente os comunistas, eles incentivam as crianças a denunciarem os próprios pais, se porventura eles têm Bíblia em casa, se fazem culto doméstico, se fazem orações. As próprias crianças precisam denunciar os pais. E quando isso acontece, os pais são presos, torturados e muitos deles desaparecem. E por fim, a salvação é para aquele que permanecer firme até o fim. A pregação do Evangelho será em todo o mundo como testemunho da obra do Senhor Jesus por toda a humanidade. E só depois então virá o fim. Percebam que há um caminho a ser perseguido até que as coisas finalmente cheguem ao fim. Mas nós precisamos prestar atenção nos detalhes para que não sejamos enganados por falsos cristos e falsos messias que, vez por outra, se levantam na história. Hoje nós ficamos aqui. Pedimos que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar a guardar essas palavras no nosso coração e a nos dar discernimento com relação às coisas que estão acontecendo e ainda vão acontecer.